Elementos fundamentais do Estado e sua relação com a sociedade. O Estado, em sua concepção mais ampla, é uma estrutura organizacional que existe para garantir a ordem, a segurança e o bem-estar de uma sociedade. Ele se forma quando um povo, dentro de um território delimitado, aceita e se submete a um conjunto de normas e leis estabelecidas por um governo soberano. Essa organização político-jurídica busca, acima de tudo, o bem comum, sendo o Estado a ferramenta que regula as interações sociais e políticas, assegurando que os direitos e deveres de todos sejam respeitados. Entre os elementos fundamentais que constituem o Estado, o poder político soberano ocupa uma posição de destaque. Esse poder não é meramente simbólico. Ele se manifesta por meio do ordenamento jurídico, ou seja, do conjunto de normas e leis que regulam a convivência social. A soberania do Estado é o que lhe confere autoridade para criar e impor essas leis, tanto para regular as relações entre os cidadãos quanto para garantir a paz e a ordem pública. A Constituição Federal de 1988, nesse sentido, representa a expressão máxima desse ordenamento, sendo a principal referência para a criação e aplicação das leis no Brasil. O princípio de que todos são iguais perante a lei, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, é uma das diretrizes essenciais do Estado. Isso significa que o Estado tem a responsabilidade de garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua origem, classe social ou convicções, tenham os mesmos direitos e deveres. Essa igualdade formal é um dos pilares da justiça social, pois impede que o poder do Estado seja utilizado de forma arbitrária ou discriminatória, garantindo que as decisões sejam tomadas com base na lei e não em interesses pessoais ou de grupos específicos. Outro elemento crucial do Estado é o povo. É ele que dá vida ao Estado, ao mesmo tempo em que se submete à sua autoridade. O povo, nesse contexto, não é apenas um conjunto de indivíduos que habitam um território, mas um grupo de cidadãos que participam ativamente da vida política, seja através do exercício do voto, seja por meio de outras formas de participação, como a atuação em movimentos sociais e em organizações da sociedade civil. A relação entre o Estado e o povo é, portanto, uma via de mão dupla. Enquanto o Estado organiza e regula a sociedade, o povo tem o direito e o dever de influenciar e controlar as ações do governo. O território, por sua vez, é outro componente fundamental do Estado. Sem um território definido, o Estado perde a capacidade de exercer sua soberania de maneira plena. O território abrange o espaço terrestre, aéreo e aquático onde o Estado exerce seu poder e, mesmo que partes desse território estejam desabitadas, elas continuam sob a jurisdição do Estado. O controle do território garante não apenas a proteção dos recursos naturais, mas também a integridade e a segurança do próprio Estado, pois é nele que se desenvolvem as interações sociais e econômicas que mantêm a coesão da nação. O governo, como elemento do Estado, desempenha o papel de gestor da coisa pública. Ele é o responsável por administrar os bens públicos e tomar decisões que afetam diretamente a vida dos cidadãos. Esses bens públicos incluem tanto os tangíveis, como edifícios, estradas e hospitais, quanto os intangíveis, como educação, saúde e segurança. O governo, portanto, tem a responsabilidade de gerir esses recursos de maneira eficiente e transparente, sempre em benefício do bem comum. Um governo que não cumpre essa função adequadamente pode gerar desconfiança e insatisfação, minando a legitimidade do Estado. A coisa pública, como o conjunto de bens tangíveis e intangíveis administrados pelo governo, reflete a riqueza e o desenvolvimento de uma nação. A administração desses bens deve ser orientada pela busca do bem-estar social, ou seja, o governo deve garantir que os recursos públicos sejam usados de forma a beneficiar o maior número possível de pessoas. No entanto, essa administração precisa ser feita com responsabilidade e transparência, já que qualquer malversação desses bens pode comprometer a confiança da sociedade nas instituições do Estado. O poder coercitivo é uma característica central do Estado, uma vez que, sem a capacidade de fazer valer suas leis, o Estado perde sua autoridade. O poder coercitivo não significa apenas o uso da força, mas também a imposição de normas e regras que organizam a vida social. Quando o Estado estabelece leis, ele cria um contrato social com o povo, no qual ambos aceitam respeitar e seguir essas normas. Se um cidadão desrespeita esse contrato, o Estado tem o direito de aplicar sanções para garantir a ordem e a justiça.
O equilíbrio entre o poder coercitivo do Estado e a liberdade individual é um dos grandes desafios da governança. O Estado precisa garantir a segurança e a ordem, mas ao mesmo tempo deve respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, como a liberdade de expressão, de associação e de locomoção. O Estado de Direito, neste sentido, se apresenta como a solução para esse dilema, uma vez que estabelece que todas as ações do Estado devem ser baseadas na lei. Assim, o poder coercitivo do Estado só pode ser exercido dentro dos limites legais. O conceito de soberania, um dos elementos mais fundamentais do Estado, diz respeito à capacidade de um país se autogovernar e tomar decisões sem interferência externa. A soberania permite ao Estado estabelecer suas próprias leis, administrar seu território e proteger seu povo. No entanto, essa soberania não é absoluta, pois o Estado também precisa respeitar as normas e acordos internacionais dos quais participa. A soberania, portanto, é um equilíbrio entre o poder interno do Estado e seu papel na comunidade internacional. Um exemplo prático da aplicação da soberania do Estado é o controle das fronteiras. O Estado tem o direito de decidir quem pode ou não entrar em seu território, seja por motivos de segurança, econômicos ou sociais. No entanto, essa decisão deve ser tomada com base em leis claras e respeitando os direitos humanos. O controle das fronteiras, portanto, é um exercício da soberania do Estado, mas que deve ser feito de maneira responsável e em conformidade com os acordos internacionais. A Constituição Federal de 1988 é o documento que consolida os princípios fundamentais do Estado brasileiro. Ela define os direitos e deveres dos cidadãos, os limites do poder do governo e a organização do Estado. Mais do que um simples conjunto de normas, a Constituição representa o pacto social que une a nação, garantindo que o poder seja exercido de maneira justa e equilibrada. A Constituição é, portanto, o pilar sobre o qual se sustenta a organização político-jurídica do Estado. A interdependência entre os elementos do Estado é evidente quando analisamos a relação entre poder político, povo, território e governo. Esses elementos não atuam de forma isolada. Ao contrário, eles se complementam e formam a base sobre a qual o Estado se desenvolve. O poder político só existe porque há um povo que o legitima. O governo só pode atuar porque existe um território sobre o qual exerce sua autoridade. Essa interdependência garante que o Estado funcione de maneira coesa e eficaz, sempre em busca do bem comum. Por fim, a legitimidade do Estado depende de sua capacidade de promover o bem-estar social. Um Estado que falha em garantir os direitos básicos de seus cidadãos, como saúde, educação e segurança, perde sua legitimidade e a confiança da população. Por isso, é essencial que o Estado, através de seu governo, administre os recursos públicos com responsabilidade, transparência e em benefício de toda a sociedade. Somente assim o Estado poderá cumprir sua função de garantir a ordem, a justiça e o bem-estar para todos. O Estado, em sua essência, é uma construção coletiva, fruto da vontade de um povo que deseja viver em harmonia, respeitando as leis e promovendo o bem comum. Ele não existe por si só, mas em função da sociedade que o constitui. Portanto, a manutenção de um Estado forte e justo depende da participação ativa dos cidadãos, que devem estar sempre vigilantes e comprometidos com os princípios que garantem a justiça e a igualdade para todos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!